Glória a Deus, eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito aqui. Eu tenho certeza que Ele fará muito mais ainda nessa noite sobre as nossas vidas. Quero convidar você que acredita que Jesus tem uma palavra para o seu coração, a abrir, a ligar aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Diz assim, na minha versão: Ora, tendo acabado Jesus de dar-lhes as instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Era João Batista. E Jesus respondeu-lhe, diz-lhes: Ide e anunciai a João que os surdos estão ouvindo e os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o evangelho. E ele vai dizer: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus, nós te agradecemos pela tua presença aqui nessa noite. Nós sabemos que assim como o Senhor estava ensinando os discípulos, o seu time, os seus 12, nesse texto, o Senhor está aqui conosco nessa noite. E nós queremos te conhecer mais. Espírito Santo, eu não sou capaz de transmitir por mim mesmo aquilo que o Senhor tem, que o Pai tem para nós nessa noite. Mas, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor toque no coração dos meus irmãos, que o Senhor toque nos nossos corações aqui nessa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós lemos um texto em que vai dizer que os discípulos Jesus está ensinando para o seu time, para os seus discípulos, e de repente chegam os discípulos de João, o Batista, com uma interrogação. João Batista manda os seus discípulos perguntarem. Ele vai dizer: olha, vai para lá e pergunta a Jesus. Pergunta a Jesus se é Ele mesmo. Pergunta a Jesus se Ele é mesmo o enviado de Deus. Pergunta a Ele se Ele é o Filho de Deus. Pergunta se Ele é o Messias, o ungido. Ou será que nós temos que esperar outro? Sabe, eu não estou falando aqui, e o texto não está nos trazendo à memória uma pessoa qualquer, não é. Nós estamos falando de João, o Batista. Eu não sei aqui quantos conhecem a história de João Batista, mas para você entender, um dia, Zacarias, o seu pai, já sendo velho, a sua esposa Isabel também sendo muito velho, Zacarias era um sacerdote, então ele servia no templo ao Senhor, até que um dia, quando ele foi queimar, no seu turno, ele foi queimar incenso, do lado do incensário, do lado direito do incensário, apareceu um anjo para ele, e disse assim: ei, Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Eu não sei se você consegue entender isso, mas existe algo poderoso quando nós estamos servindo ao Senhor. O texto vai nos dizer, e está lá, depois se você quiser acompanhar na sua casa, Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 15. Olha só, Zacarias estava servindo. Todo aquele que serve o Senhor tem encontros diários com Ele. Talvez você esteja aqui, meu irmão, e você já tenha experimentado, você vai entender do que eu estou falando. Não existe nada mais gratificante nessa terra do que servir o nosso Senhor. Não existe nada que nos traz mais alegria. Não existe nada que nos faz tão plenos quanto servir ao Senhor, porque o serviço é uma resposta ao amor que nós sentimos por Jesus. Nós sentimos o amor de Jesus por nós. Nós amamos Ele e nós vamos servir Ele. Nós vamos amar e viver uma vida com Ele.
as orações, o anjo aparece para dizer para Zacarias: olha, Zacarias, as suas orações são ouvidas. Eu creio que muitas pessoas que estão aqui nessa noite, eu creio em uma noite de visões, amém? Eu creio que muita gente aqui nessa noite vai ouvir o anjo do Senhor olhando para você e dizendo: olha, as suas orações. Deus tem ouvido as suas orações, meu irmão. Talvez as circunstâncias, os dias presentes, não te deixam perceber isso, mas Deus tem ouvido as suas orações. E vai dizer: olha, Zacarias, do ventre da sua mulher vai nascer um filho. Mas não vai ser qualquer um, não. Sabe, do ventre da sua mulher vai nascer um filho, e ele será o precursor. Ele será grande. Versículo 15. Lucas 1,15 vai dizer: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo ainda no seu ventre materno. E aqui nós encontramos algo incrível, extraordinário. O texto está nos dizendo que João Batista, ainda no ventre da sua mãe, foi cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso diz para nós? Que existe um batismo de Jesus para as próximas gerações. Existe o batismo do Espírito Santo de Deus para as próximas gerações. Eu sei que isso causa divisão na cabeça de muitos, mas eu acredito no que a Bíblia diz. Eu acredito que o Espírito Santo continua batizando crianças, continua batizando os nossos pequeninos, eles continuam sendo cheios do Espírito Santo de Deus, e eu creio em uma geração de João Batistas, homens e mulheres cheios da presença de Deus, que irão preparar o caminho da volta do nosso Senhor, do nosso Salvador. E meu irmão, deixa eu te dizer, Ele virá, Ele está vindo. E existe uma geração, e eu creio de todos nós, porque essa geração não fala de idade ou de data do nascimento, mas é a geração dos últimos dias. É a minha e a sua geração que está preparando o caminho para a volta de Jesus. É uma geração, e eu creio mesmo nisso, que Deus tem levantado homens e mulheres. Deus tem levantado essa geração dos últimos dias, que estão preparando o caminho da volta de Jesus. Eu creio em batismo do Espírito Santo de Deus, ainda mais intenso para os nossos dias. Eu não sei se você crê nisso, mas os seus filhos serão cheios do Espírito Santo de Deus, os seus netos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Eu creio em liberar do Espírito Santo de Deus para os nossos dias. E são pessoas, e essa geração que Deus está levantando, da qual eu creio que você faz parte, que nós fazemos parte, é uma geração que está entendendo a sua missão, está disposto a, como João Batista, diminuir para que ele possa crescer. É uma geração que está dizendo: não, nós não precisamos dos holofotes, nós precisamos de que ele cresça. Nós não precisamos ter o nosso nome estampado em nada. O que nós precisamos é que o nome dele seja estabelecido sobre todos os lugares. É uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. É uma geração que no seu coração clama pela manifestação de Jesus em nossos dias. Então um anjo aparece. Um anjo apareceu para Zacarias e disse: sua mulher vai ficar grávida. Você está aí rindo, você está aí achando que não vai dar, mas ela vai ficar grávida. E sabe qual é o mais incrível? Imagina só, Zacarias era um sacerdote, amém? Ele estava no templo, ele tem a visão, ele não sonhou, ele não imaginou, ele viu um anjo diante dele. A Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel está diante dele. Ele tem uma visão. O anjo vai chegar para ele e vai dizer: olha, Zacarias, você vai ter um filho. E sabe qual foi a reação de Zacarias? Está lá no verso 18, Lucas 1,18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, a minha mulher é de idade avançada. Olha, tem gente que nem vendo anjo, tem gente que nem recebendo uma palavra do próprio Deus, tem gente que nem tendo experiências sobrenaturais com Deus é capaz de crer, é capaz de ter fé. Mas, meu irmão, eu creio que um dia, nas nossas vidas, quando você ouviu o chamado de Jesus, e talvez eu entendo que Zacarias sentiu aqui, porque quando nós sentimos o chamado de Deus, ou quando a gente percebe que Deus está nos chamando para algo, e Deus está te chamando para algo,
Deus tem uma missão para a sua vida, existe um propósito sobre você, amém? E sempre quando Deus faz isso, e nós olhamos para as nossas capacidades, a gente diz, você está de brincadeira, olha para mim. A gente está olhando para o anjo, olhando para Deus, está dizendo, Deus, você está vendo uma coisa aí diferente do que eu estou vendo. A gente está olhando, está dizendo, eu sou velho demais, eu não sei falar, eu sou menino demais, não dá, não sou eu, o senhor deve ter se enganado, o senhor deve ter se enganado. Sabe, Zacarias olha e diz, anjo, olha para mim. Mas o Senhor está dizendo, ei Zacarias, olha para mim. Todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, para as nossas incapacidades, para aquilo que nós somos, nós deixamos de olhar para aquilo que Deus está fazendo. Deus está dizendo, Zacarias, você não pode mesmo, você está velho, sua mulher não pode mesmo, humanamente está velho, mas olha para mim, em mim todas as coisas são possíveis, eu faço todas as coisas possíveis, e o Senhor hoje está nos convidando. Talvez você olhe para você e não tenha capacidade, não vai ter mesmo. Talvez você olhe para você e diga, ei, eu não consigo, e não vai conseguir mesmo, mas hoje o convite de Jesus é, olhe para mim, eu posso, olha para mim, eu posso fazer, você não pode mesmo, Zacarias, mas eu posso. Sabe o que o texto vai nos dizer? Que o anjo olha para Zacarias e diz, você está duvidando no seu coração, na verdade. E eu amo Deus, quanto mais eu conheço Jesus, mais apaixonado eu sou por Ele. Porque se sou eu, ser sincero, se sou eu, o cara diz isso para mim, eu digo, então tá bom, então você não vai ter. Você não tem fé, então você não vai ter mais. Vai embora para tua casa, tu podia ter tido um filho aqui, você não tem, você não crê, você não acredita. Então tá bom, vai embora. Mas alguém faria isso? Eu perdi minha paciência com você. Eu estou aqui, olha só. Você teve uma visão sobrenatural. Você viu eu aqui. Quantas pessoas viram? Poucas. Eu fiz isso tudo para você crer e você ainda duvida de mim. E ele diz assim, então, Zacarias, vamos fazer o seguinte. E eu estou dizendo que quanto mais eu conheço Jesus, mais eu amo. Porque Jesus não desiste de ninguém, de ninguém. O homem pode desistir. A mulher pode desistir, o filho pode desistir, o pai pode desistir, mas Jesus não. Ele não desiste de ninguém. Quando nós olhamos, nós vemos que o nosso pai não desiste de ninguém. E ele vai dizer, olha, tá bom, você não está acreditando, então eu vou calar você. Eu vou calar. E a Bíblia nos diz que Zacarias não podia falar. Ele não podia falar, ele saiu mudo daquele lugar. Tem gente que Deus, para fazer algo, vai ter que calar. Tem gente que vai ter que aprender nessa próxima temporada da sua vida a ficar quieto, a dizer, eu não vou falar, E existia algo incrível que Deus está fazendo, porque passados alguns dias, a mulher dele, Isabel, também fica grávida como consequência. E o texto vai nos dizer que Isabel, ela não conta para ninguém até o 6º mês. Ela não conta, ela não sai de casa para ninguém ver. Sabe por quê, meu irmão? A gente fala muito que nos planos de Deus a gente não pode ter medo e a gente não pode ter mesmo, amém? Quem aqui tem medo? Ninguém, viu só? Olha só, você está do lado de uma pessoa corajosa demais, não é verdade? A pessoa não tem medo de uma barata voadora, não tem medo de nada, essa pessoa é muito corajosa. Amém. Não, barata, mas voadora dá um pouquinho, é verdade? Mas a gente fala, não tem que ter medo, você precisa ser corajoso, você precisa, isso tudo é verdade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o desânimo é um problema. O desânimo é um problema, mas a euforia também é. A prova disso é que o apóstolo Paulo, quando nós olhamos para Salmos 43:10, nós vamos ver que o Senhor está dizendo, o salmista está dizendo, olha, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa nos aquietar, sabe? São momentos ruins que a gente passa, que a gente precisa falar, cara, eu vou aquietar o meu coração, eu vou ficar quieto, porque eu sei que Deus vai fazer. Mas existem momentos bons também, que a gente precisa olhar e dizer, como aqui nós falamos de Zacarias, como aqui Isabel,
momentos bons, de vitórias, que a gente precisa dizer, não, olha, eu vou segurar, porque Deus está mandando. Eclesiastes vai dizer que há tempo de falar, e a gente gosta de falar, mas há tempo também de se calar. Talvez você esteja aqui, meu irmão, e hoje é o início da primavera, e eu entendo que não é só uma mudança de estação no nosso planeta, ou uma mudança de estação no nosso país, mas existe uma mudança de estação de Deus para a sua vida. Mas eu creio que para muitos aqui essa estação vai ser a estação que a gente vai precisar ficar mais quieto, que a gente vai precisar falar menos, sabe? Todo aquele que tem a promessa e vive os planos de Deus precisa aprender a se controlar. E se controlar não é uma missão de Deus. Deus não disse, eu vou controlar você. Deus não disse, eu vou dominar sobre você. Ele não diz isso. Ele nos ensina sempre a nós dominarmos a nós mesmos, a nós dominarmos as nossas emoções, a nós dominarmos o nosso jeito, a nós dominarmos o nosso temperamento. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:7, ele vai dizer, regozijem no Senhor. Mais uma vez eu digo, e ele enfatiza isso, dizendo, vocês precisam se alegrar. Quem aqui é alegre no Senhor? Você pode aplaudir ele se você é alegre mesmo, à medida que você é alegre. Versículo 4, regozijem no Senhor, mais uma vez, regozijem no Senhor, e a alegria faz parte de todo aquele que ama Jesus, a alegria faz parte daquele que vive o reino de Deus, a alegria faz parte, nós somos alegres, nós não estamos alegres, nós podemos chorar, nós podemos passar por momentos difíceis, mas a alegria é um mandamento, nós somos alegres porque nós estamos cheios do reino de Deus. Mas ele, no outro versículo, ele vai dizer, e seja a moderação de vós conhecido por todos, e seja a sua moderação conhecida por todos. Sabe, quando nós olhamos para essa palavra, e depois ele vai dizer, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas fazei conhecido diante do Senhor as vossas petições. E quando nós olhamos para essa palavra moderação, um dos dicionários que eu olhei vai dizer que é suavidade de temperamento. Sabe, eu e você, para vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos ter que aprender a nos controlar. Você pode olhar com carinho para esse irmão que está do seu lado e dizer, você vai ter que aprender a se controlar, meu irmão. Vai ter que aprender a se controlar. E nós percebemos que esse controle não tem a ver só com momentos de desânimo, que nós precisamos ser animados no Senhor. Não está falando só de momentos ruins, mas está falando também de momentos de euforia. Eu não sei se você entende isso, mas os dois extremos são ruins. Os dois extremos são ruins. Você já conheceu alguém eufórico? Já conheceu alguém na euforia? Se você olhar, todo mundo já passou por um momento de euforia na sua vida. E no momento de euforia, a nossa tendência é fazer coisas que a gente não pensa. A gente faz coisas que a gente não imagina. A gente reage às coisas de maneira equivocada. E aí tem muitos profissionais da saúde mental aqui. E a saúde mental, a ciência já descobriu que tanto a euforia como o desânimo profundo é um problema. A gente precisa aprender a nos controlar. Então Deus vai te ensinar a te controlar. Ele vai ensinar você a se controlar, amém? E vai dizer, uma outra prova disso, que a gente precisa ter moderação, que a gente não pode ser a pessoa mais eufórica do mundo, nem a pessoa mais desanimada do mundo, é que Provérbios 16 vai dizer, 16:32 vai dizer que é melhor um homem paciente do que um herói de guerra. Melhor é o paciente do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Eu sei que você é cheio de paciência. 5 pessoas. Eu sei que você é cheio de paciência, amém? Porque é fruto do Espírito de Deus. A longanimidade é fruto do Espírito de Deus na sua vida. Então você é muito paciente e graça. Mas olha o que Provérbios está dizendo, olha. Provérbios está dizendo, é melhor você trabalhar com alguém que é paciente do que com um herói de guerra que toma uma cidade inteira. Sabe por quê? A euforia tem um fim. E o problema é que o fim da euforia geralmente é a decadência. A pessoa sai do 100 para o 0 em questão de minutos.
Então, nós precisamos aprender a nos controlar. E Deus estava dizendo para Zacarias, Deus estava dizendo para Isabel, está dizendo, vocês vão ter que se controlar. Eu vou fazer algo no meio de vocês, mas para isso, vocês precisam se controlar. E sabe o que acontece? Os meses passam, o João está dentro de Isabel crescendo. E lá no 6º mês, o mesmo anjo aparece para Maria. E ele encontra Maria e diz, Maria, você vai dar à luz a um menino, e ele será o Messias, e vai dizer, o poder do Espírito Santo vai se empoderar de você, você vai dar à luz a um menino, e o seu nome será Emanuel, o nosso Jesus. E enquanto Zacarias e Isabel estão lá, quietos no canto deles, porque Deus fez. Deus está agindo lá com Maria. Maria era parente de Isabel, alguns estudiosos vão dizer que eram primas, essa palavra quer dizer primas. E Maria então vai a Isabel contar, vai visitar Isabel. E quando ela chega lá, o texto nos diz em Lucas 1:41, vai dizer que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Olha essa cena, Maria está indo visitar Isabel, quando entra dentro de casa, que ela fala assim, e aí Isabel, como é que você está? Shalom para você. O Espírito de Deus tomou aquela mulher, tomou Isabel, tomou João, e ele começa a se mexer dentro dele, um testemunho de que Deus estava levantando, Deus estava revelando Jesus e levantando João para esse momento, sabe, meu irmão, você pode pensar de muitas maneiras, mas a Bíblia, nós estamos aqui falando da Bíblia, da palavra de Deus, ela nos diz que antes mesmo de te formar, você já existia, o Senhor já sonhava com você. Eu sei que você é muito otimista, você conhece Jesus há muito tempo, você nunca teve essa bobagem de pensamento, de dizer, não, por que eu nasci aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci dessa forma? Deixa eu te dizer, existe um pai que te criou, existe um pai que nos formou, sabe, você tem habilidades, você tem jeitos, você olha só como essa pessoa que está do seu lado é diferente de você, e glória a Deus por isso, nós somos diferentes, porque nós temos um pai criativo, ele é tão criativo que ele cria pessoas totalmente diferentes. A gente pode ter gêmeos, e eles podem ser gêmeos fisicamente idênticos, mas não são idênticos, porque o pai colocou coisas diferentes em cada um deles, e eles então passam a ser diferentes. Esse menino João nasce, e ele vive pelos desertos dessa vida, e ele cresce sabendo que ele é aquele a quem Isaías havia profetizado. João cresce sabendo que ele foi feito para uma missão. João, como você, sabia que ele tinha uma missão, ele sabia qual era a missão dele. Para você ter ideias, em Mateus 3:3, vai dizer, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, Jesus explicando, vós do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas. Ou seja, o profeta Isaías, Malaquias 3:1, já havia profetizado sobre João Batista. Ele é esse homem extraordinário que Deus levanta. O próprio Jesus nos disse que ele é tomado do mesmo Espírito e do mesmo poder que estava sobre Elias. João era um homem de Deus. Entenda isso, meu irmão. João era um homem de Deus. João vivia o propósito de Deus. João vivia a missão de Deus. João amava a Deus. João dedicou a sua vida a Deus. João batizou Jesus. O texto nos diz que um dia João batizando no deserto, chega Jesus até ele, está lá em Mateus 3,16, e batizado Jesus, depois de João batizar Jesus, saiu logo da água e eis que abriram os céus. Olha isso, o pai de João vê um anjo.
João, quando vai batizar Jesus, ele olha e ele vê os céus abertos sobre ele. Ele vê os céus abertos e ele viu, João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, todos ouviram, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Sabe, Jesus, nesse momento, e algo incrível nós tiramos desse texto, porque Jesus não era conhecido das pessoas. Jesus não havia realizado um milagre público sequer. Jesus não tinha nome, ele não tinha lugar, ele não tinha nada. Ele não era ninguém para os homens, Mas quando ele olhava para os céus, os céus diziam, ei, esse é o meu filho, eu tenho prazer de estar com ele. Sabe o que isso nos diz? Que Jesus já nos amava, que o Pai já nos amava, antes mesmo de você poder fazer qualquer coisa por Ele. Jesus não te ama, o Pai não te ama por aquilo que você faz por Ele. Uma das mentiras do diabo é tentar fazer com que nós vivamos as nossas vidas longe daquilo que Deus tem. Sabe, a religião é o pior remédio, ou a pior substância, ou a pior coisa que existe na terra é a religião. Porque ela tenta levar um ser humano e tenta prender a ele a uma filosofia, a um conjunto de regras, de leis que vão levar à culpa. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que o reino dele é paz, alegria e justiça. Nós percebemos que o reino dele consiste em ele nos amar primeiro. Nós percebemos que não fomos nós que escolhemos a Jesus, não fomos nós que escolhemos amar Jesus, mas nós apenas respondemos ao amor de Deus para as nossas vidas. Nós só dizemos, sim, Jesus, eu aceito o seu amor. Sim, Pai, eu aceito o seu amor. Eu aceito o que o Senhor fez por mim. Mas sabe, existem muitas maneiras de viver. Quem vive pela religião sempre vai viver com culpa. Quem vive pela religião sempre vai viver sem a graça de Deus. E vai viver uma vida desgraçada, que é sem a graça de Deus mesmo. Vai viver uma vida sem o favor de Deus. Mas quem vive Jesus, quem conhece Jesus, quem se relaciona com Jesus, vai dizer, existe uma graça sobre a minha vida. Existe um favor sobre a minha vida. Eu sou abençoado porque Ele me abençoa. Eu estou aqui hoje porque Ele permitiu que eu tivesse. Não tem a ver com o que eu sou capaz de fazer, tem a ver com Ele. Quando nós descobrimos Jesus de verdade, nós passamos a colocar Jesus no centro. Sabe, enquanto a religião coloca o homem no centro, o evangelho coloca Jesus no centro. E você não é amado pelo que você faz. Deixa eu te dizer, você não é amado porque você é bom. Você não é amado pelo que você faz. Você não é amado por aquilo que você pode fazer. Você não é amado por nada disso. Você é amado porque um dia o Pai olhou para você e te amou de tal maneira. E nos amou de tal maneira que o seu amor, Ele não conseguiu conter o seu amor. E o seu amor foi refletido em Jesus. E nós conseguimos perceber o tamanho do coração, o tamanho do amor do Pai para conosco. Mas João Batista, esse que nós lemos no começo, que vai questionar Jesus, é esse que ouve dos céus. Que ouve dos céus a declaração de amor do Pai. Mas chega um momento onde João Batista, ele é preso. Chega um momento onde João Batista é preso por Herodes, ao denunciar o pecado de Herodes. E lá, em um momento de dor, em um momento de frustração, em um momento de dúvida, ele manda os seus discípulos, eles digam, olha, eu estou aqui, vão lá, vão até Jesus e perguntam se é Ele mesmo. Como é que pode? Eu estou aqui preso, eu estou passando por isso, eu estou passando por essas coisas. E então vai lá e pergunta para ele, sabe, a gente pode olhar para João Batista hoje, apontar e dizer assim, errou, está errado, duvidou. Mas eu não sei se faz sentido para você, mas acredito que, não vou dizer todos, porque quando a gente generaliza, a chance da gente errar é muito grande. Mas eu tenho certeza que a maioria de nós aqui nessa noite, em algum momento da sua vida, já foi João Batista. Em algum momento da sua vida já olhou e disse, Deus, por quê?
por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Jesus, eu acredito que o Senhor é grande, eu acredito que o Senhor é poderoso, eu acredito que não existe nada difícil demais para o Senhor pode fazer qualquer coisa, a autoridade está sobre o Senhor é poderoso, e a gente olha para os céus e diz, Deus, mas cadê você? Será que foi você mesmo? Eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando de João Batista, aquele que recebeu revelação quando ainda antes de nascer, recebeu revelação quando estava na barriga de sua mãe, ele que ouviu do próprio Pai, que ouviu do próprio Deus acerca de Jesus, seu filho, o Messias, o Filho de Deus. Mas sabe o que isso nos mostra? Que até homens e mulheres de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, nota, o texto vai nos dizer que João Batista era cheio, era tomado do Espírito Santo, mesmo na barriga de sua mãe, mesmo homens e mulheres que já experimentaram Deus, homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que têm experiência com Deus, homens e mulheres que viram e ouviram, em algum momento da sua vida podem passar por esse momento de perguntar, Jesus, será que é o Senhor mesmo? O problema é que quando nós passamos por isso na nossa vida, a gente começa a questionar aquilo que a gente viveu. A gente começa a dizer, será que foi mesmo? Será que aquela voz lá no deserto foi mesmo? Será que isso não foi uma história que me contaram? Será que eu senti isso mesmo? Será que foi dessa forma mesmo? Mas isso se dá e as nossas frustrações se dão, porque nós queremos idealizar Deus, nós queremos idealizar os planos de Deus, a gente ouviu uma palavra de Deus e a gente, em vez de planejar, a gente idealiza, e o problema de idealizar é que nós fechamos, e nós falamos, Deus, vai ser assim, em tal momento vai ser assim, depois vai ser assim, depois vai ser assim, e depois vai ser assim, e daqui a 10 anos vai ser assim, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, vai ser assim. A gente começa a idealizar e de repente, não é Jesus que é o nosso Senhor, mas nós que somos Senhor de Jesus, e nós temos, o Senhor tem que fazer assim, porque se o Senhor não fizer assim eu vou ficar mal, porque se o Senhor não fizer dessa maneira, eu não sei o que vai ser de mim, porque se o Senhor não fizer, de repente não somos nós que servimos ao Senhor, mas nós olhamos para Jesus e parece que Ele que tem que nos servir. Deus, o problema de todo homem, e deixa eu te dizer, João Batista passou por isso, não se engane, meu irmão, não se engane, nós precisamos cuidar dos nossos corações, existe uma guerra pelos nossos corações, existe uma guerra nesse momento pelo seu coração, e nós precisamos analisar os nossos corações. Sabe quando eu sei que eu estou seguro? É naquele momento que eu olho e digo assim, Jesus, vê se é em mim, Jesus, olha essa atitude, vê se está correto. Jesus, será que é bem assim mesmo? Jesus, será que é dessa maneira mesmo que o Senhor quer fazer? Será que é assim mesmo que o Senhor quer que eu faça? Deus quase nunca faz as coisas do mesmo jeito, quase nunca. Você vai ver quando ele cura, Jesus cura um cego, ele não curou da mesma maneira. Quando ele vai curar outro, ele cura de uma maneira diferente. Jesus um dia faz de uma forma na nossa vida, depois faz de outra totalmente diferente. Ele é criativo. Isso nos dá alegria, porque o que Deus vai fazer na sua vida, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Olha o que o texto vai dizer, o coração não chegou ainda no coração humano, o que Deus tem preparado por aqueles que amam a Ele. Olha o que Ele está dizendo, o texto bíblico vai dizer, porque os meus pensamentos são muito mais elevados do que os seus, porque os meus planos estão como a terra está para os céus, é muito distante, é muito maior, é muito melhor o que eu tenho preparado. O problema é que a gente não consegue olhar para uma prisão e dizer, Deus está aqui, Deus está fazendo. A gente não consegue olhar para um momento difícil e dizer, Deus está trabalhando em mim, Deus está fazendo algo em mim, Deus é soberano sobre a minha vida. Eu sei que a sua bondade é boa, perfeita, sua vontade é boa, perfeita e eficaz. Eu sei que o Senhor está fazendo. Sabe, nós conseguimos confiar e descansar em Deus em momentos bons.
Mas nos momentos difíceis nós precisamos olhar para Ele e dizer: eu sei que o meu barco tem um capitão, eu sei que a minha vida tem um capitão, e Ele é Jesus. Eu sei que Ele é o meu bom pastor, eu sei que Ele tem me conduzido, eu sei que quando eu passar pelo vale da sombra da morte eu terei seguro. Se os mares e quando as águas tentarem me submergir, eu vou estar seguro. Quando o fogo vier contra mim, eu vou estar seguro, porque eu estou com Ele. Porque eu volto a dizer das últimas pregações, não tem a ver com o que nós conseguimos fazer, mas tem a ver com quem Ele é. E quando Ele está conosco, meu irmão, a prisão se torna propósito, a dor tem um propósito, o momento difícil tem um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa: nada daquilo que nós passamos pode pegar o nosso Deus de surpresa. Não pode. Não pode. A prisão não estava no plano de João. João não, eu acredito, quando a gente lê o texto, que ele não queria estar preso. Mas sabe, talvez aquilo que a gente chama de mal está nos empurrando para o propósito de Deus. Por isso que Ele nos disse que nós não deveríamos orar para que Ele pudesse nos dar e nos dar. Ele diz que Ele nos livraria do mal. E o mal é o que nos tira do propósito de Deus. E nós percebemos que a adoração verdadeira não se encontra em entender os planos de Deus, mas confiar em seu caráter. A adoração de verdade não é quando eu digo: eu estou entendendo tudo. Eu consigo entender tudo que o Senhor está fazendo. Eu consigo entender, mas a adoração de verdade é quando eu digo: eu posso confiar no seu caráter. Eu posso confiar porque Ele é bom. Eu posso confiar porque eu sei que Ele é meu Pai. Eu posso confiar porque eu sei que desde a antiguidade não se viu e não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu posso descansar porque eu sei quem é o meu Deus. Eu posso descansar e eu posso confiar no seu caráter. Eu não confio por causa da minha compreensão, eu confio no caráter de Jesus. É no caráter de Jesus que dentre o mar revolto eu posso descansar. É baseado no caráter de Jesus que nós podemos enfrentar qualquer situação. É confiando nele, é confiando no seu caráter. Eu queria ter escrito uma frase, mas não foi eu, foi o A.W. Tozer, e ele vai dizer: o que pensa a respeito de Deus é a coisa mais importante sobre você. O que você pensa a respeito de Deus é a coisa mais importante sobre você. Sabe, se a gente vive a nossa vida e a gente não sabe quem Ele é, se a gente não sabe que Ele é Deus das montanhas, mas Ele também é Deus dos vales, sabe, se a gente não sabe quem Ele é, a gente se perde. E Ele também diz: o Espírito se aquieta. O espírito que se aquieta em Deus está em paz. Aquele que está em paz não se preocupa com o que não compreende. Ele está dizendo: olha, aquele que tem paz em Deus, aquele que tem paz em Jesus, ele está em paz. Mas ele está em paz porque ele não se preocupa com as coisas que ele não compreende. Ele simplesmente diz: ei, eu decidi confiar. Eu decidi descansar no Senhor. Eu decidi simplesmente me entregar. Sabe, o antídoto da decepção, o antídoto da frustração, não é a euforia, não é. O antídoto da frustração é a rendição e a confiança em Jesus. O antídoto da frustração é entender que os nossos planos podem se frustrar. Aquilo que a gente esquematiza para as nossas vidas pode se frustrar, mas os planos do Senhor jamais se frustrarão. Deus não pede, o Pai não pede que possamos compreender os seus planos. Ele não pede isso. Ele não está dizendo: olha, você precisa compreender o que eu tenho para a sua vida. Você precisa entender tudo o que eu tenho para a sua vida. Ele não nos pede isso, mas Ele pede que possamos confiar. Ele diz: você não entende, mas você pode confiar. Você não sabe agora, mas você pode confiar. Você não sabe agora, mas você pode descansar. E sabe o que eu descubro? E o louvor pode subir para ajudar. Que confiar é muito mais
do que simplesmente levantar as nossas mãos, ou confiar muito mais do que dizer que nós confiamos. Confiar é uma atitude, confiar é uma postura que a gente precisa tomar. Confiar é algo que a gente precisa se posicionar. Eu preciso posicionar a minha alma, eu preciso posicionar o meu corpo, eu preciso posicionar o meu espírito a um lugar e que eu digo: é Ele, é Ele, é Ele, é nele. Eu vivo por causa dele, eu existo por meio dele, eu estou aqui por causa dele, eu tenho uma missão que é nele. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu bom pastor, Ele é aquele que me dá capacidade, Ele é aquele que me enche, Ele é aquele que me traz paz, Ele é aquele que me traz alegria, e é nele que eu sou satisfeito, é nele em que eu encontro paz, é Ele que retira o meu fardo que é pesado e me dá o seu fardo que é leve. É nele que eu tenho paz, é nele. Quando nós entendemos a soberania de Deus, ou quando nós entendemos o poder dos planos de Deus, quando nós entendemos quem Deus é, quando nós conhecemos o nosso Pai, nós passamos a viver uma vida cheia de paz, porque eu digo: existe um favor sobre a minha vida, existe uma graça sobre a minha vida, existe algo que está sobre mim. O que eu preciso fazer é confiar, é confiar. É confiar. Sabe, meu irmão, homens e mulheres, Deus está levantando e Deus está te chamando para isso. Deus está nos dando a oportunidade de vivermos isso. Homens e mulheres que olham para si e digam: Deus, eu abro mão da compreensão, porque a paz que excede todo entendimento é a paz que está acima de um nível de compreensão. É a paz que nos leva a esse nível de dizer: eu não preciso entender, eu só confio, eu só entrego a minha vida ao Senhor, eu só entrego a minha vida aos seus planos. É uma geração que olha para Jesus e diz assim: ei Jesus, eu amo o Senhor. Sabe o que eu acho incrível de Deus? E eu sempre sou confrontado com a bondade de Deus, com a bondade de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu leio um versículo, eu busco ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, porque João Batista questiona ele, e ele diz: olha, manda dizer para João que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, olha, a mensagem das boas novas é pregada aos pobres. E depois que os discípulos saem, eles olham, e ao invés de diminuir João, ao invés de dizer: João é alguém de dúvida, João é um incrédulo, João, depois de ter visto isso tudo, não creu, João, depois de ter experimentado isso tudo, não creu. Em vez dele dizer isso, ele levanta João e ele vai dizer: não existe um homem sequer nascido de mulher maior do que João. Ele vai dizer: João é extraordinário, João é incrível, João, eu levantei João. Sabe, Jesus vai olhar e vai dizer: olha, na antiga aliança não tem ninguém, não tem Elias, não tem Moisés, não tem ninguém que possa ser comparado a João, porque ele é o maior. Olha, meu irmão, olha para isso. Esse homem que tinha acabado de duvidar. Jesus está falando de um homem que manda uma mensagem de confronto para Jesus. E ele olha e diz: ei, João é extraordinário, João é o maior, João é o melhor. Na antiga aliança não tem ninguém como João. Depois ele vai dizer que na nova aliança João é o menor, porque todos nós temos acesso a Deus, todos nós estamos no reino de Deus e temos essa nova aliança em Cristo. Mas ao invés de diminuir, ele exalta. Fala a verdade, quem faria isso? Quem faria isso? Você consegue olhar para a sua vida e perceber essa bondade de Deus? Você consegue perceber que em alguns momentos, eu olho para a minha vida, eu não estou falando de você, eu olho para a minha vida, eu vejo momentos em que eu duvidei, que Deus poderia ter dito assim: acabou para você, acabou. Depois de tudo que você viveu, você não poderia ter duvidado mais. Depois de tudo que você viveu, você não poderia ter esse tipo de pensamento. Depois de tudo que você viveu, é inaceitável. Mas sabe o que eu encontrei? Quando eu semeei dúvida, eu encontrei perdão. Quando eu semeei dúvida, eu encontrei amor. Quando eu semeei dúvida, eu encontrei a graça dele sobre a minha vida, a misericórdia dele sobre a minha vida. Eu encontrei ele dizendo: ei, Tiago, eu vou fazer. Eleve a sua fé, eu vou fazer. Eleve a sua fé, eu estou contigo. Talvez a sua vitória vai ser dentro de uma prisão.
talvez a sua vitória vai ser decapitada, mas eu vou vencer, nós juntos nós vamos vencer. O mundo pode aumentar o seu nível de fé, meu irmão, porque Ele vai fazer, Ele vai fazer, como eu disse, talvez a sua vitória vai ser dentro de uma cadeia, sua vitória vai ser como um Marte, talvez a sua vitória vai ser como um grande homem, talvez a sua vitória vai ser aplaudido pelos homens, mas talvez a sua vitória ninguém vai ver, mas Ele nos garantiu que no mundo nós teríamos aflição, mas nós poderíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Mas existe um convite dele para uma próxima, para essa nossa geração, a geração dos últimos dias, e Ele pergunta se é capaz de confiar. Você é capaz de confiar? Você consegue olhar para esse seu irmão que está do seu lado e dizer: olha, você é capaz de confiar nele? Agora você pode olhar com muito carinho e amor para ele. Você pode dizer: você é capaz de confiar nele no meio da sua frustração. Você é capaz, você consegue confiar nele no meio da sua frustração. Quando seus planos não dão certo, quando seu planejamento estratégico não dá certo, quando aquilo que você idealizou não dá certo, você é capaz de confiar nele e dizer: eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que existe uma soberania do Senhor sobre a minha vida. Queria convidar você a se colocar de pé. Adoração verdadeira não se concentra em entender os planos de Deus, mas de confiar no seu caráter. Deus tem nos chamado, Deus está chamando aqui uma geração, Deus está chamando você. Quantos aqui sentem vocacionados e chamados por Deus aqui nessa noite? Quantos aqui conseguem sentir o Espírito Santo de Deus? E aí não é uma palavra humana, mas o Espírito Santo de Deus te levando para esse lugar, te levando para esse lugar de rendição, te levando para esse lugar de confiança, te levando para esse lugar onde nós rendemos e nós dizemos: ei, Jesus, eu sou o teu servo. Não o Senhor que me serve, não, eu sou o teu servo. Eu entrego a minha vida, eu entrego os meus planos, eu entrego os meus projetos, eu entrego tudo. A minha missão aqui é preparar o caminho para o Senhor. A minha maior alegria é servir ao Senhor, a minha maior alegria é estar com o Senhor, a minha maior alegria é viver ao Senhor. Nada é melhor do que estar com Ele, nada é melhor do que nos rendermos a Ele. Eu não sei se um dia você já se rendeu a Jesus de verdade, não existe nada melhor, porque quando nós nos rendemos, uma paz enche o nosso coração. Quando nós nos rendemos a Ele, Ele enche o nosso coração. Quando nós conseguimos nos deleitar dEle, Ele toca no nosso coração e de repente toda a ansiedade vai embora, de repente o medo do futuro vai embora, de repente a paz enche os nossos corações e nós dizemos: ei, Jesus, a minha vida é para a tua honra, a minha vida é para a tua glória, a minha vida é para a manifestação do seu poder, Eu acredito que o Espírito Santo está nos convidando a levantar um altar de adoração para o Senhor aqui nessa noite. E sabe, nós não vamos adorar naquilo que nós compreendemos, mas nós vamos adorar a Deus naquilo que nós não compreendemos. Nós não vamos louvar a Deus naquilo que nós compreendemos, mas nós vamos dizer: Jesus, eu não entendo, mas eu estou aqui. Eu não compreendo, mas minha vida está aqui. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu estou aqui disponível. Eu não sei de que forma o Senhor vai fazer, acho que eu nem tenho capacidade para isso, mas eu estou aqui, eu estou disponível. Quantos aqui disponíveis nós temos para o agir de Deus? Deixa eu ver quantos disponíveis nós temos. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Esse é um sinal que nós damos no mundo físico, no mundo espiritual. Você não está saindo só do seu lugar, você está saindo desse lugar dizendo: ei, Jesus, aqui está a minha vida, eu confio em Ti, eu me entrego para o Senhor. Você está saindo do seu lugar dizendo: eu rendo ao Senhor os meus planos, eu entrego para o Senhor os meus projetos, eu rendo para o Senhor, o que eu confio é no Senhor. Você está saindo do seu lugar dizendo: eu posso não compreender, mas eu confio. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio. Pode não ser da minha maneira, mas eu decido confiar, porque não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer, tem a ver com Ele e é sobre Ele. Preparando
veredas, cada vez mais diminuindo. Você consegue perceber que é o Espírito Santo diminuindo você? Não são as pessoas, é o Espírito Santo. Que importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. Você consegue olhar para Jesus? As suas Você consegue sentir isso? Você consegue dizer isso? Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e é ele. Dono dos meus dias é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, dono dos meus dias. Eu oro para que o mesmo Espírito que estava, o Espírito da redenção, da redimção, que estava sobre João Batista, aquele Espírito que tocava no coração de homens, que toca no coração de homens e mulheres, como uma flecha que nos faz rendidos aos seus planos, rendidos aos teus projetos, rendidos ao seu senhorio. Eu oro para que esse mesmo Espírito tome conta do seu coração nesse momento. Eu creio em um novo batismo de Deus para a sua vida, um batismo de confiança, um batismo de paz, um batismo de confiança, um batismo de redenção, um batismo daquele que consegue olhar para Jesus, e quando olha para Ele, a única coisa que consegue fazer é se render. A única coisa que consegue fazer é se prostrar. A única coisa que consegue fazer é dizer: Deus, está aqui a minha frustração, está aqui o meu medo, está aqui a minha ansiedade, está aqui tudo isso. Eu coloco diante do Senhor. Eu coloco diante do Senhor. Eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que existe uma obra do Senhor nas nossas vidas. Eu oro por um espírito de ousadia aqui nessa noite. Espírito de conhecimento de Deus, conhecimento de Deus, que você possa provar a bondade de Deus, a bondade de Deus. Espírito Santo, revele a bondade de Deus sobre as nossas vidas,
Revele a bondade de Deus nas nossas vidas. Bondade de Deus, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Oh, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é agora, agora, agora. Só tu és digno da minha vida, dos meus dias, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é Sabe, meu irmão, eu não sei se você consegue perceber no seu espírito o momento em que nós temos vivido. Eu sinto que o Espírito do Senhor está nos levando, não por causa dessa palavra ou dessa noite, mas de todos os momentos que nós temos vivido aqui como igreja. O Espírito de Jesus tem nos levado a uma rendição cada vez maior, a uma entrega cada vez maior. A geração que o Espírito de Deus tem levantado nesse lugar, uma geração de apaixonados, de homens e mulheres que são capazes de render tudo ao senhorio de Jesus, de homens e mulheres que não buscam a Ele por aquilo que Ele pode fazer, mas que se entregam a Ele para que Ele possa fazer algo através das nossas vidas. Homens e mulheres com o mesmo espírito de João Batista, que irão preparar o caminho para a volta do nosso Senhor, do nosso Salvador, de Jesus Cristo. Eu não sei se você consegue crer ainda nisso, mas Ele virá, Ele virá. Soberano, Ele virá. O governo nunca deixou de estar nele. Gabriel, quando vai dizer para Maria, diz: e sobre ele está um governo que nunca terá fim. Eu oro para que nessa noite nós possamos experimentar desse Espírito,
desse Espírito que talvez não nos traga compreensão, mas desse Espírito que nos traz paz, desse Espírito que nos enche de paz. À medida que nós nos entregamos, Ele nos enche de paz. À medida em que nós diminuímos, Ele nos enche de paz. À medida em que nós derramamos, Ele nos enche de paz. À medida em que nós nos negamos por amor a Ele, Ele nos enche de paz. À medida em que nós olhamos para nós mesmos e dissemos que eu diminua para que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele seja, que o holofote esteja sobre Ele, e que Ele, à medida em que nós dizemos a Ele seja a glória, o poder para todo sempre, à medida em que nós nos curvamos a Ele, Ele nos enche com a sua presença. Espírito de Deus, eu te peço por uma paz que o entendimento não consegue trazer nesse momento. Espírito de Deus, toca agora no meu irmão, traz a paz que ninguém pode trazer. Eu sinto que o Espírito Santo está tocando em pessoas, e pessoas estão tendo um encontro com a plenitude de Deus, pessoas estão sentindo Deus plenamente no seu coração. Eu sinto que existem pessoas aqui que estão sendo cheios dessa presença de Deus, dessa presença de Deus. Você consegue sentir isso? Você consegue sentir isso? Você consegue sentir essa paz enchendo seu coração nesse momento? Você consegue sentir o que Ele está fazendo aqui? Sabe, meu irmão, a gente precisa caminhar. Talvez você esteja aqui e por algum momento da sua vida, por escolhas que você fez, por escolhas que você não fez, momentos em que você viveu, você se distanciou de Jesus, você se distanciou dessa presença de Jesus, e hoje você sente o Espírito Santo de Deus te trazendo de volta. Você sente o Espírito Santo de Deus te chamando de volta. É como se Ele, quando pegou João Batista, dissesse: olha para mim, sou eu. Olha para mim, sou eu. Talvez você esteja aqui e essa é a noite, meu irmão. Essa é a noite de rendição. Essa é a noite de entrega. Essa é a noite em que nós dizemos: sim, Jesus. Sim, eu aceito o Senhor. Sim, eu quero estar com o Senhor. Talvez você queira fazer isso nesse momento. Se você quiser responder esse convite de Jesus, se você quiser responder esse convite que Jesus está te fazendo, que o Espírito Santo de Deus está te fazendo, a única coisa que você precisa fazer é levantar as suas mãos dizendo: eu quero voltar para esse lugar, eu quero aceitar mesmo esse Jesus, eu quero aceitar esse amor em Jesus, eu quero me render a Ele de verdade. Existe alguém que deseja fazer isso aqui nessa noite? É só você levantar uma de suas mãos. Se não existe, você pode fechar os seus olhos aí, você pode declarar isso. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho, seja exaltado, seja exaltado.
revelações do Senhor. Eu oro por conhecimento do Senhor. Que nessa semana os meus irmãos aqui nessa noite possam ser tomados pelo Teu Espírito Santo, possam ser tomados de um conhecimento do Seu caráter, possa ser tomado pelo Senhor. Nós abençoamos esses dias, nós abençoamos a vida e a família de cada irmão aqui nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável do nosso Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.